lá. Ops. Opa, minha internet tá bem ruim, tá? Desde ontem. Ontem eu não consegui dar aula. Tinha melhorado, tinha até trocado o modem. Bom, pessoal, vamos lá. Boa noite. Dando continuidade ao assunto da aula passada, né, que foi teorema do núcleo da imagem, a gente vai fazer aqui fazer uns exercícios de aplicação da teoria, tá? Nada demais. Antes disso, a gente vai só falar aqui do conceito que eu devia ter falado e não falei, que é o conceito de soma direta, tá? O conceito de soma direta. Eu vou só definir, tá? O que é uma soma direta, pessoal? Então, você imagina que você tem um espaço vetorial, é um espaço vetorial, e você pega aqui F1 e F2 subespaços de E, tá? Então, pessoal, não é difícil, acho que a gente já provou isso, minha memória não está muito boa, mas acho que sim, a gente já provou que se você pegar esse conjunto aqui, conjunto soma, que é o conjunto da forma, vou chamar assim, o 1 mais o 2, onde o 1 pertence a F1 e o 2 pertence a F2. Esse conjunto aqui, ele é subespaço, tá? Ele é subespaço de E. Eu me lembro que a gente provou que a união de subespaços não é, mas a soma de subespaços definida dessa forma. Quem são os elementos desse conjunto aqui? São os caras da forma o 1 mais o 2, onde o 1 está em F1 e o 2 está em F2. E a gente define a soma direta, a gente define a soma direta ficou. Deixa eu botar um pouco mais fino. A soma direta de F1 e F2, que a gente vai denotar assim, ó, F1 F2, é um sinal de mais dentro de uma bola, tá? Deixa eu tentar fazer mais bonitinho aqui. Tá? O que é a soma direta? É quando essa soma direta ela acontece, você diz que essa soma é direta, na verdade o enunciado seria melhor assim, dizemos que essa soma é direta se a maneira de escrever os vetores for única. Então essa é uma soma, a soma direta é uma soma, F1 mais F2, com a propriedade de que os elementos da soma se escrevem de maneira única. O que é que isso quer dizer? Nós estamos aqui, a soma se escreve de maneira única. Vou explicar melhor. Quando você pega essa soma, pessoal, pode ser que você tenha mais de uma maneira de escrever. De você escrever um vetor. Por exemplo, se você tem aqui o R3. Deixa eu ver os papéis aqui.
se você pega aqui o R3, que a gente sabe que é espaço vetorial. Aí você pega aqui um plano, vou chamar de π1, e pega π2, dois planos, passando pela origem. Passando pelo 0, 0, 0. Os planos que passam pela origem são subespaços do R3. Então, imagina que você... Pronto, deixa eu tentar fazer um desenho. Então, você tem aqui o R3. Tem aqui o eixo X. Tem aqui o eixo Y. E tem aqui o eixo Z. Aí, digamos que você pega um plano como sendo o plano XY, e o outro plano você pega para ser o XZ. Então, suponha que o π1 é o plano XY e o plano π2 é o plano XZ. Então, você pode definir uma soma, tá? Você pode definir a soma desses dois subespaços, só que a maneira de escrever aqui não vai ser única, tá? Porque quando você pega a soma, tem a questão de dimensão envolvida aqui, tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de uma soma que não é direta. Você consegue achar um vetor aqui, por exemplo, se você pegar um vetor... Deixa eu ver se eu penso aqui, não tem nenhum exemplo. Vocês nunca dão exemplo dessas coisas. Tá? Se você pegar um vetor aqui do R3, um vetor V de coordenadas V1, V2, V3, aí você pode pegar aqui uma base desse plano, aqui uma base desse outro plano, tá? Então esse vetor aqui, ele vai ter uma projeção, você pega um vetor V, cadê? Deixa eu botar aqui em preto. Esse vetor V aqui, ele tem uma projeção aqui, e tem outra projeção aqui, enfim. Mas a maneira de escrever não vai ser única, tá? Quando essa maneira é única, aí você tem o que a gente chama de soma direta. Como é que a gente faz isso? Partindo para uma coisa mais palpável, como é que a gente faz isso? Então imagina que você tem aqui uma base, você tem aqui, você pega beta 1, uma base de F1. Aí você completa do procedimento que eu falei, você completa, completando a uma base de E, você tem uma base beta. Como é que a gente completa, pessoal? Você tem aqui a sua base beta 1, formado por vetores W1, WK. Aí você, aquele teorema da comparação que a gente falou. Como esse aqui é um conjunto LI, ele está contido aqui num certo conjunto delta, que está contido num certo conjunto epsilon de geradores. E esse conjunto delta aqui é o que seria a base do espaço vetorial. Então, como é que você completa? Você pega elementos do conjunto de geradores, você coloca um cara aqui. Se continuar sendo LI, você deixa. Se não for, você descarta. Você vai colocando. É claro que esse procedimento aqui é só heurístico, tá? Na prática, você tem maneiras mais simples de fazer isso. Então, imagine que você tem aqui essa base, beta 1, essa base, e você completa essa base com um certo conjunto gama, para uma base beta. Esse conjunto gama aqui, esse completamento, o conjunto gerado por eles, na notação do Plácido, ele chama de span.
O que é o span de gama? É o conjunto gerado pelos elementos de gama. Isso aqui é um subespaço, tá? E, na verdade, gama vai ser uma base desse outro subespaço. Então, quando você faz esse completamento para uma base do espaço vetorial, você pode escrever o E como sendo soma direta do F1 com esse F aqui, gama, onde F gama é o subespaço gerado por gama. Não sei se ficou claro, mas imagina o R3. O R3 você pode escrever como sendo uma soma direta do R2 com R. Ou você pode escrever como sendo R, soma direta com R, soma direta com R. Tá? É uma maneira de... Soma direta, pessoal, nada mais é que uma maneira de você decompor o espaço vetorial em dois subespaços diferentes. Tá? O desenho clássico de decomposição é esse aqui. Aqui é o F1, aqui é o F2, e isso aqui é o espaço vetorial. Sempre que eu escrever isso aqui, eu quero dizer que isso aqui é uma soma direta. Não é que isso aqui tem dimensão 1, não. Isso aqui é um subespaço de dimensão qualquer, isso aqui é um outro subespaço de dimensão qualquer também. E quando você tem soma direta, é claro que a dimensão do E é a dimensão do F1 mais dimensão do F2. Tá? Esse aqui é o fim do capítulo 1 da postura do plástico. Tá? O Elon também fala, obviamente o Elon também fala, fique à vontade para olhar, se vocês quiserem. Mas só quero que vocês entendam o conceito da seguinte forma. Uma soma direta nada mais é do que uma maneira de você decompor o espaço em subespaços, componentes. Tá? Então você tem um espaço aqui, no caso do plano, ele é decomposto pelo eixo X, numa direção, e o eixo Y, na outra. E a maneira de escrever qualquer vetor do plano, ele descreve de maneira única como alguém do eixo X, como alguém do eixo Y. Tá? De soma direta é isso. Então vamos para os exercícios. Amanhã eu falo um pouco melhor de soma direta. Tá? Hoje é porque a gente vai precisar do conceito para os exercícios. Sei lá, mas amanhã eu trago mais exemplos, para não ficar muito solto. Então, os exercícios que eu vou comentar aqui são todos do livro do Elon, tá? Aliás, quase todos, tem um do plástico também. O primeiro exercício, pessoal, vou colocar em azul, tá? Exercício 1, no livro do Elon, é o exercício 6.6, tá? Ele disse o seguinte, ele pede para você definir, o exercício é esse, defina um operador linear A de R2 em R2, lembrando que operador linear é uma transformação linear de um espaço nele próprio. Tá? Então, eu quero que vocês encontrem uma transformação linear do R2 no R2, que tem a seguinte propriedade. Que o núcleo dela seja igual ao eixo OX e que isso também seja igual à imagem dela. Tá? Ou seja, a gente quer uma transformação linear, vou fazer aqui o desenho. Acabei escrevendo. Então você tem aqui R2, tá? Aí você tem aqui uma transformação A, também no R2. O que é que ela faz? Ela pega o eixo X
Ela pega esse camarada aqui e leva todinho aqui no zero. Desculpa, e leva no eixo OX, ó, o núcleo dela. Desculpa, ela pega o eixo OX e leva no zero, já que ele tem que ser igual ao núcleo. A primeira condição é que ela pega o eixo OX e leva no zero. Por quê? Porque eu quero que o núcleo dela seja o eixo OX. E eu quero que ela pegue todo o resto do plano, todo o restante do plano, e leve no eixo OX. Entendido? O que é que ela faz? Ela pega o plano todinho e leva no eixo OX. E o eixo OX, ela leva só no zero. Parece complicado, né? Esse é uma transformação que pega o eixo OX e leva no zero. Não é complicado, pessoal. Por que não é? É só pensar um pouquinho. Ó, qual a primeira informação? Eu vou escrever aqui os vetores x e y, certo? Então, o que é que diz a primeira informação? O que é que significa dizer que o kernel, o núcleo de A, é o eixo OX? Quer dizer o seguinte, que se U pertence ao eixo OX, isso implica que A de U é zero. Vamos escrever um pouquinho melhor. O que isso significa dizer, pessoal, que o U pertence ao eixo OX? Quer dizer que o U está aqui, né? Só que se U está aqui, pessoal, eu posso escrever ele como tendo uma certa coordenada x. E quem é a coordenada y dele? É zero. Se U está no OX, pessoal, quer dizer que ele se escreve da forma x, zero. Então, eu quero que a minha transformação linear faça isso aqui. Que ela aplique A em x, zero, e leve em 0, 0, que é o núcleo, que é o vetor nulo do R2. Certo? Essa é a primeira informação. Qual a segunda informação? A segunda informação é que a imagem de A seja igual ao eixo OX. Então, eu quero o seguinte, eu quero que A de U, que A de XY, pertença ao eixo OX. Para pertencer ao eixo OX, a segunda coordenada tem que ser zero. Então, isso aqui tem que ser alguma coisa, que eu não sei o que é, zero. Para isso aqui acontecer. Ok? Se a imagem é o eixo OX, então a imagem de alguma coisa tem que ser algo, desse vetor aqui tem que ser alguma coisa aqui, zero, para poder pertencer ao eixo OX. Ok? Uma transformação que satisfaz isso, pessoal. Então, observe o seguinte, ó. O A do x, 0, tem que ser 0, 0. E A de xy tem que ser alguma coisa, 0. Observe que isso aqui não pode ser x. Por que não pode ser x? Alguém sabe dizer? Não pode ser x, pessoal, porque se o x... Suponha que o x é diferente de zero. Se essa transformação fosse da forma x0, ou seja, fosse a projeção no primeiro fator, isso ia contrariar isso daqui, ó. Se isso aqui fosse x, e o x não fosse zero, ela não ia levar o eixo OX no zero.
Tá? Então, uma transformação que satisfaz isso aqui, então não pode ser x. Mas essa transformação aqui satisfaz tudo que a gente quer, ó. A de x, y, sendo da forma y, 0. Isso aqui é uma transformação linear. O que é que ela faz? Ela pega um vetor x, y, leva no vetor y, 0. Observe que, se esse vetor x, y está no eixo OX, então ele é da forma x0. Então ela leva o x0 em 0, 0. Se o y for 0, leva. E é claro que esse camarada aqui pertence ao eixo OX. A primeira coordenada, a segunda coordenada dele é 0. A outra é qualquer, já que o x e y são quaisquer. Então essa transformação aqui resolve o problema. Tá? Isso aqui, pessoal, o exercício 6.6 é um caso. Isso aqui é um caso particular que ele começa no exercício 6.4, vai até o 6.7, pedindo para você definir coisas desse tipo. Tá, amanhã a gente comenta com mais detalhes. Mas eu quis trazer esse exercício só para mostrar para vocês que às vezes você tem que ter essa coisa você tem que saber a informação que está sendo dada para você. Tá? Sabe, professor, tem que ser essa transformação? Não, na verdade, qualquer transformação da forma A de x, qualquer transformação da forma by0, onde b é diferente de 0, funciona. Qualquer transformação desse tipo, que é exatamente o que está no exercício. Ai, que branco, travou aqui. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu... fazer uma... Ótimo, tá travando aqui, pessoal. Só um minuto, ver se eu consigo apagar esse aqui. Não tá apagando, né? É o ofício. Vamos ver. Vamos ver aqui se... Não? É para isso. Tá. Nada, nada, nada. Que beleza. Deixa eu ver se ele abre. Só um minutinho, pessoal. A tecnologia tem dessas coisas. Agora foi. Não, não foi. Ele travou com isso na tela. Que beleza. Eu vou interromper o compartilhamento e abrir o programa de novo, tá, pessoal? Desculpa. Acontece. Estamos sujeitos a esses perrengues. Isso nunca mais tinha acontecido. Mas ele calhou de fazer isso comigo hoje. Mais uma vez. Então, deixa eu fechar aqui os... Tá. Alguém levantou a mão no estava contra a página? Só ouvi um som. Então vamos lá. Próximo exercício. Ele é um exercício tipo verdadeiro ou falso. O Elon, vocês já devem ter notado, ele curtia botar esses exercícios. Agora, sem aplicação direta do teorema do núcleo imagem. A questão é a questão 6.19. Na verdade, está mesclado. Diz o seguinte, que se A de Rn de Rm em Rn é injetiva, então a dimensão da imagem de A é M. O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Pessoal?
Você tem uma transformação do Rm no Rn. Não tem nenhuma hipótese de um ser maior que o outro, tá? É uma transformação injetiva. Então, a dimensão da imagem é igual a M. Vamos analisar isso aqui. O que é que a gente sabe? O teorema do núcleo da imagem diz o seguinte, que M, que é a dimensão do espaço de saída, que é o Rm, é a dimensão do núcleo da transformação, mais a dimensão da imagem da transformação. Ok? Esse aqui é o teorema do núcleo da imagem. Aqui é o que diz o teorema. Vamos analisar a hipótese. A hipótese diz que a aplicação linear é injetiva. Eu acho que provamos isso aqui. Se não provamos, eu certamente comentei. É que uma transformação linear de E em F, ela é injetiva. A gente provou isso aqui, né? Somente se o núcleo dela é só o vetor nulo. Se a gente não provou, provem. Eu acho que fizemos, pelo menos uma parte, acho que fizemos. Enfim. Então vamos usar isso aqui. Ora, pessoal, a gente está dizendo que a nossa hipótese é que a transformação é injetiva. Esse resultado aqui nos diz que se ela é injetiva, o núcleo dela é só o vetor nulo. Então, nesse caso, pessoal, quanto é que é a dimensão do núcleo? Ora, se o núcleo é só o vetor nulo, a dimensão do núcleo necessariamente é 0. Mas a dimensão da imagem, que eu não sei quanto é. Portanto, M é 0 mais a dimensão da imagem, portanto, a dimensão da imagem, de fato, é M. Isso aqui é verdadeira. Tá? O segundo item é que, mesma situação, você tem uma transformação linear do Rm no Rn, só que agora a gente vai supor que ela é sobrejetiva. Então, a dimensão do núcleo dela é M menos N. O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Aí, pessoal, de novo, é só usar o teorema do núcleo da imagem. Novamente, ó. M, que é a dimensão do espaço de saída. Lembrando que no teorema do núcleo da imagem, é sempre a dimensão do espaço de saída, dimensão do domínio, é igual à dimensão do núcleo, mais a dimensão da imagem. Ok? Só, pessoal, que se ela é sobrejetiva, o que é que isso quer dizer? O que é que significa uma função ser sobrejetiva? É que todo mundo aqui corresponde a alguém daqui. No caso de transformações lineares, pessoal, isso quer dizer que a dimensão da imagem é máxima. Ou seja, qual maior, a gente já sabe que a imagem é um subespaço do Rn. Qual a dimensão máxima que um subespaço de um espaço vetorial pode ter? É a dimensão do próprio espaço. Como ela é sobrejetiva, a dimensão desse camarada aqui é a maior possível. E a maior possível é N. Portanto, a dimensão do núcleo é M menos N. Portanto, a dimensão do núcleo vai ser M menos N, portanto, aqui também é verdadeiro. Ok? Vamos lá. Mais um item. Esse aqui eu acho que eu já... Não, eu já perguntei uma coisa parecida, mas... Não.
Esse aqui diz o seguinte: para todo operador linear A de E em E, tem-se o seguinte, que o E se escreve como soma, desculpa, aqui na dimensão aqui. Eu consigo escrever o E como sendo o núcleo de A, soma direta com a imagem de A. Ou seja, todo operador que eu tiver, aqui é para todo, tá? Para todo operador linear, eu consigo escrever o domínio como sendo a soma direta do núcleo com a imagem. Observe que eu posso fazer essa soma, tá? Essa soma aqui faz sentido, porque se é um operador linear, o domínio contra o domínio são os mesmos, é o mesmo espaço vetorial. Então, eu posso somar esses subespaços. A questão é que se a soma direta deles, se eu consigo fazer a soma direta e mais ainda, será que eu consigo escrever o espaço? Porque eu posso ter, pessoal, não quer dizer, soma direta não quer dizer que vai ser sempre o espaço todo. É claro que a gente sempre vai estar interessado em decompor o espaço em subespaços de tal forma que vale a soma direta, porque isso dá uma estrutura mais simples. Mas você pode ter uma soma direta de dois subespaços, não dá o espaço vetorial todo. Se você pegar, por exemplo, no R3, você pegar R, soma direta com R, essa soma direta lhe dá um subespaço do R3, que é o R2, mas não dá o espaço todo. Nesse caso aqui, pessoal, essa afirmação é falsa. Contra-exemplo para ela é aquela aplicação lá do primeiro exercício. A de x, y. Por quê? A gente viu, no primeiro exercício que a gente resolveu hoje, que essa aplicação A, esse operador linear A, o núcleo dele é o eixo OX, que também é igual à imagem dele. Ora, pessoal, se você soma um subespaço com ele próprio, já está dando problema de novo. Se você soma um subespaço com ele próprio, o resultado é ele mesmo, tá? Então, o contra-exemplo para essa afirmação aqui é esse camarada aqui. Eu não posso chegar no fim da página. Né? É curioso. Tá? Deixa eu apagar aqui. Isso é um tanto quanto... É isso. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Essa questão de soma direta, pessoal, não é nenhum conceito cabulosamente difícil, não. Ele é importante pelo seguinte, a gente vai ver depois que, a gente não vai ver aqui, mas existem teoremas de decomposição que a gente estuda um negócio chamado alto valor em álgebra linear, é um negócio que aparece o tempo todo em várias áreas, né? Esse conceito de alto valor. E tem um negócio chamado teorema espectral para operadores lineares, para certos tipos de operadores, em que você consegue decompor o espaço vetorial de saída, o domínio, como uma soma direta dos autoespaços associados que autovalores têm autovetores associados, o que quer que seja isso, e os autovetores associados a um certo autovalor geram um subespaço que a gente chama de autoespaço. E você consegue decompor o espaço em soma direta desses camaradas, enfim. E isso ajuda
em algumas contas. Tá? É por isso que se fala em alto valor, alto vetor, esse tipo de coisa. Aqui deu problema. Não. Opa, parece que agora vai. Tá? Mas eu vou comentar mais com vocês amanhã sobre soma direta, tá? Mas é porque aparece. A gente não vai ver teorema espectral, tá? Não se preocupem. E teorema espectral não tem a ver com fantasmas, tá? Eu não sei por que se chama isso. Vem no inglês Spectrum, mas por que os camaradas escolheram esse nome, eu não sei. Vamos ver mais um aqui. A questão diz o seguinte, um outro verdadeiro ou falso, tá? O núcleo de toda transformação linear do R5 tem dimensão maior ou igual a 3. Ou seja, eu tenho um operador linear do R5 no R5. A pergunta é, o núcleo sempre tem dimensão maior ou igual a 3? Vamos ver. Ora, pessoal. A gente sabe o seguinte, teorema do núcleo imagem. 5, que é a dimensão do R5, ele é a dimensão do núcleo de A, mais a dimensão da imagem de A. Ok? Certo? Então, observa o seguinte, pessoal. Se a sua função, se o seu operador observe que eu não estou pedindo nada a respeito do A, só que ele seja uma transformação linear, do R5 no R5. Então vamos ver o que acontece, por exemplo, se ele for... Isso aqui é obviamente falso, pessoal, pelo seguinte. Se A for injetiva, então o núcleo dela é só o vetor nulo. Ou seja, esse camarada aqui é 0. Então o núcleo tem dimensão 0. Obviamente, se o núcleo tem dimensão 0, ele não pode ter dimensão maior ou igual a 3, ele tem dimensão 0. Uma outra maneira, se ela for sobrejetiva, então a dimensão da imagem é 5. Na verdade, aqui, como o espaço como é um operador linear, a dimensão do espaço do domínio e do contradomínio é a mesma, ela é injetiva somente se é sobrejetiva. Então, no caso de sobrejetivo, recai nesse... Tudo bem, a dimensão da imagem é 5, da imagem de A é 5, só que se a dimensão é 5, isso aqui tem que ser 0. Se essa dimensão é 0, isso aqui tem que ser 5. Tá? Então, não ajudou muito, não. Mas, enfim, ela é falso, tá? Você tem transformações lineares do R5 no R5, cujo núcleo tem dimensão menor que 3. Tá? Então, vamos lá. Mais uma do Elon, tá? Diz o seguinte. Se o núcleo de uma transformação linear é gerado por vetores V1, V2 e V3,
então, a imagem dessa transformação A do R5 no R5 tem dimensão 2. Ou seja, eu estou pegando a transformação do R5 no R5 e estou supondo que o núcleo dela é gerado por 3 vetores. Isso implica necessariamente que a imagem tem dimensão 2. Lembrando de novo, terando o núcleo imagem 5 é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Isso aqui é o terando do núcleo da imagem. O que ele está dizendo é, isso aqui é sempre verdade, tá? Transformação do R5 no R5, okay? Beleza. A pergunta é, se esse núcleo é gerado por esses 3 vetores, a imagem vai necessariamente ter dimensão 2, pessoal? A resposta é sim? Pode dizer? Acho que sim. Não. Por que não? Isso só é verdade, pessoal. Por que isso aqui é falso? Porque o fato de... Aqui a gente está dizendo que ele é gerado. Se eu tivesse dito que isso aqui era uma base do kernel, aí seria verdade. Só que o fato do núcleo de A ser o span de V1, V2, V3, isso me diz o quê? Isso me diz que a dimensão do núcleo é menor ou igual a 3. Não necessariamente é igual. Por quê? Isso aqui é um conjunto de geradores, pessoal. Lembra do teorema de comparação. O conjunto LI, ele está entre... O conjunto de geradores, ele pode ter dimensão maior que a dimensão do espaço. Então, pode ser que 2 vetores desses aqui, por exemplo, V1 e V2, sejam LI, e quando você botou mais um, o conjunto todo aqui seja LD. Tá? Então, a dimensão não vai ser 3, vai ser 2. Tá? Então, isso aqui, em geral, é falso. Ele só é verdadeiro se... Então, o resultado, isso é verdade. Se esse conjunto aqui, V1, V2, V3, for base do núcleo. Porque nesse caso, se ele for base, a quantidade de elementos é a dimensão. Se isso aqui for base, se esses 3 forem base, então a dimensão vai ser 3, portanto a imagem necessariamente tem que ser 2. Mas como isso aqui, como a dimensão pode ser menor ou igual a 3, se a dimensão aqui for 2, por exemplo, aqui necessariamente tem que ser 3. Se aqui for 1, aqui tem que ser 4. Se for 0, aqui tem que ser 5. Tá? Então, tem esse tipo de coisa, tá? E, por fim, para a gente encerrar por hoje, só mais um exercício. Vou comentar vocês. Esse é lá do livro do Plasto. Na verdade, isso aqui está na parte de soma direta, tá? Eu vou fazer 2 itens, os outros 2 eu trago amanhã, tá? Que é o seguinte. Você tem aqui A de V em V, um operador linear, e a gente vai supor que a dimensão do V é N infinito. Ele pede para provar o seguinte. São 4 itens, eu vou botar só 2, os outros 2 eu vou colocar amanhã. Pede para mostrar primeiro que o V contém a imagem de A, que contém a imagem de A2, que contém a imagem de A3 e assim sucessivamente. E o item B pede para provar que o vetor nulo está contido
no núcleo de A, que está contido no núcleo de A ao quadrado, que está contido no núcleo de A ao cubo, por aí vai. Aqui, só lembrando, pessoal, A ao quadrado aqui é a composição, tá? A ao cubo é A composto com A, composto com A, por aí vai. É você aplicar, como é um espaço, como A aplica o V nele mesmo, eu posso aplicar o A quantidade de vezes que eu quiser no vetor. Pego um vetor U, aplico A nesse A de U, aplico A no A do A de U, e por aí vai. Tá? Então, como é que a gente prova isso? Bom, a prova é simples, tá? Não tem nada demais. Pode parecer complicado, mas não é não. Então, como é que a gente faz? Bom, pessoal, essa primeira aqui é óbvio, né? Por que é óbvio? É óbvio porque a gente já sabe, pessoal, que a imagem de A é subespaço. Bom, se é subespaço de V, é óbvio que a imagem está contida em V. Tá? Não tem muito o que fazer. Tá? Então, essa primeira implicação essa primeira inclusão aqui é trivial. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui vou fazer essa aqui, ó, só para vocês verem como é que é a ideia, e depois eu faço o caso geral. Essa funciona assim. Eu quero mostrar que esse camarada aqui está contido nesse. Tá? Então eu vou pegar V pertencente à imagem de A2. Então, pessoal, o V ele é A2 de U. Para algum U em V, certo? Ele é a imagem desse operador? Então, ele é esse operador aplicado em alguém. Esse alguém eu estou chamando de U. Só, pessoal, que quem é A2? Isso aqui é A de A de U. E você pode escrever isso aqui como sendo A de W. Ou seja, o V ele é A de alguém. Portanto, o V pertence à imagem de A. Ó, peguei um elemento qualquer desse camarada, mostrei que está nesse. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que a imagem de A2 está contida na imagem de A. Como é que é o caso geral? O caso geral é só isso aqui. A mesma coisa. Você pega um V pertencente à imagem de AR. Eu quero mostrar que o AR contém a imagem do AR mais 1. Então, vamos mostrar que V pertence à imagem que o V está contido na imagem. Pertence? Não, desculpa. AR-1, na verdade, né? Que a gente quer mostrar que o AR-1 contém o AR. Né, ó. A1 contém o A2, contém o A3, então o AR-1 contém o AR. A imagem do AR-1 contém a imagem do AR. É demais. Então, é só você escrever isso aqui. Que o V, como ele está na imagem do AR, é o mesmo procedimento, pessoal. O V, ele é AR de um certo U. E você escreve isso aqui como sendo AR-1 de A de U. Porque o AR, pessoal, ele é A composto com A composto com A R vezes.
Então, esse aqui é A aplicado em A, aplicado em A, aplicado R vezes. Então, esse aqui é A R menos 1 de A de U, isso aqui é A R menos 1 de W. Portanto, o V está na imagem de A R menos 1, ou seja, a imagem de AR menos 1 contém a imagem de AR. Peguei um cara qualquer desse conjunto, mostrei que elemento desse. Ou seja, esse conjunto aqui, AR, imagem de AR, está contido em imagem de AR menos 1. E o outro resultado do núcleo é mais fácil ainda. Bom, é claro que esse foi o item B. Bom, é claro que esse vetor está contido no núcleo de A. Eu vou fazer direto o caso geral, tá? Então, eu vou pegar V, um elemento do núcleo de AR. Eu quero mostrar que V pertence ao núcleo de AR mais 1. Tá? Ora, pessoal, se V está no núcleo de AR, então quer dizer que AR de V é zero. É o vetor nulo. Tá? Isso aqui implica isso aqui. Agora calcule AR mais 1 de V. AR mais 1 de V, pessoal, é A de AR de V. Só que quanto é AR de V? É zero. Isso aqui é A de zero, que é zero. Transformação linear leva zero no zero. Ou seja, V pertence ao núcleo de AR mais 1. Peguei um elemento qualquer do núcleo de AR, mostrei que ele é elemento do núcleo de AR mais 1. Portanto, o núcleo de AR está contido no núcleo de AR mais 1. Observe que esse R aqui é um inteiro positivo qualquer, tá? Então, valem essas implicações, essas inclusões todas. Ok? Certo? Tem um exercício que eu vou anunciar, mas vou fazer só amanhã, que ilustra aquele fato lá que eu falei que a gente fez a aula passada, né? Aquela demonstração do teorema do núcleo da imagem, de você. Que a gente fez antes, na verdade, que você tem uma base, um conjunto num espaço vetorial. Para você definir uma transformação linear, basta definir os valores dela nos elementos da base. Lembra que a gente tinha uma base do espaço vetorial, escolhia um conjunto de vetores no outro e mostrava que existia uma transformação linear que naquela base levava a base exatamente nesse conjunto de vetores. A gente fez isso na aula passada. Tá? Tem um procedimento que a gente viu como é que faz, a gente vai ver a gente vai ver amanhã de novo, para resolver o seguinte exercício, que é o exercício 6.15 do Elon. Vocês podem tentar fazer, tá? Você pega F1, F2 subespaços de um certo espaço vetorial E. Qual a sua hipótese? É que a dimensão do F1 mais a dimensão do F2 seja igual à dimensão de E. O exercício pede o seguinte, ele pede para mostre que existe um operador linear A de E em E, um operador linear tal que vale o seguinte, tal que o núcleo desse operador seja o F1 e a imagem dele seja exatamente F2. Tá? O exercício 6.15 do Elon. Vocês podem tentar fazer. A ideia é aquela, de você pega uma base para cada um desses subespaços e define lá uma transformação adequada. A gente vai fazer amanhã, tá? Já tá quase na nossa hora, não dá tempo de fazer hoje, né? Mas eu vou
Tentem fazer esses aqui, amanhã eu vou fazer, tá? Mas eu queria que vocês tentassem, para a gente comentar melhor amanhã. Ou seja, isso aqui de novo é aquela história. Você definiu uma transformação linear, basta escolher os valores dela, defini-la na base. Transformação linear pode ter o valor que eu quiser. No sentido de que ela pode ir no conjunto que eu quiser, no contradomínio. Basta eu definir da maneira adequada. Não tanto quanto óbvio, mas é assim que funciona, tá? Deixa eu interromper aqui, pessoal. Compartilhamento. Ok.